E aí, tudo bem? Eu saí para passear um pouquinho com a minha cachorrinha, resolvi parar para gravar aqui mais um vídeo para você da resenha para a vida. E o vídeo que eu vou gravar hoje sobre resenha para a vida foi uma meditação que eu tirei do vídeo que eu estava assistindo do David Leonardo, assisti agora há pouco e me deu uma inspiração. E lá ele falava sobre desacreditar. E eu quero pegar essa expressão desacreditar e transformar ela em desânimo, né? E eu quero trazer para você uma mensagem para que te traga mais ânimo, para que te dê motivação. E motivação, já vou te explicar, mas motivação muitas das vezes a gente interpreta de forma errada. Porque motivação não é alguma coisa animada, mas motivação é um motivo para você continuar a agir. Então o que eu vou compartilhar com você agora vai com toda certeza te trazer um motivo para você continuar agindo. E depois nós vamos falar sobre a questão de desanimar. Então eu tenho uma mensagem para você, para te ajudar a não desanimar nesses dias difíceis. E por fim, nós vamos falar sobre escolha e nós vamos entender que tudo está baseado em escolha. Para isso, eu tenho um versículo que eu estou me pautando, que está na Bíblia, em Salmos. Talvez você conheça bem, talvez não, mas está na Bíblia Sagrada, que está em Salmo 119, que diz assim: luz para os meus pés e lâmpada, acho que é o contrário, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Exatamente isso. Então, em Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. E o que quer dizer isso, né? É tão amplo, pode significar tanta coisa, e o entendimento que eu tive, até baseado um pouco na mensagem que eu estava ouvindo do David Leonardo, ele estava falando um pouco sobre uma passagem de um homem chamado Neemias, um homem que resolveu voltar para a sua cidade, onde os seus pais habitavam, porque houve uma grande destruição, né? Então ele pediu autorização para o rei para voltar para aquela cidade, porque ele queria reconstruir, refazer toda aquela cidade, né? Porque destruíram, acabaram com ela. E eu tive um entendimento para isso, então compartilho com você. Talvez nesse exato momento onde eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando pelo processo da pandemia, né? A tal Covid-19. Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo. E é interessante que tudo que está acontecendo com a gente traz desânimo, né? Traz vontade de parar, de desistir de tudo, né? Eu falo muito focado para pessoas que é da área da beleza, mas eu não sei qual é o seu setor. E o primeiro ponto que eu aprendo com essa história desse homem chamado Neemias é que ele teve um motivo para agir. Então presta atenção, você que está aí no seu dia a dia, na sua vida, você precisa de um motivo para você agir. Você precisa de um motivo para tomar as suas ações, fazer as suas escolhas. Qual é o motivo que você tem hoje? Talvez, lá desse homem chamado Neemias, o motivo dele fora, talvez, os pais voltar para aquela terra. Talvez o motivo dele foi pensar que uma cidade que um dia te trouxe muita alegria, que um dia te trouxe muitas felicidades, ele está vendo aquela cidade destruída, mas então ele precisava agir. Qual é o seu motivo para agir? Você precisa ter muito claro, nós precisamos ter muito claro quais são os nossos motivos para tomarmos ações e fazermos o que nós fazemos. Então, se talvez você está passando por um momento de desânimo, de vontade de desistir, para e busca qual é o seu real motivo. O que te faz agir? O que te faz levantar todos os dias e batalhar e vencer por mais um dia? Talvez seja a sua família, talvez você é pai ou mãe e o seu grande motivo é o seu filho. Então olhe para ele, pense e analise todos os dias que você já viveu com ele para te trazer ainda mais motivo. Talvez você tenha algum motivo material, talvez você queira conquistar uma casa, talvez você queira conquistar algum bem. Então foque nisso e que ele verdadeiramente seja o seu motivo para você vencer e não desanimar. Agora, sabe o que aconteceu com esse homem chamado Neemias? Ele, quando voltou para aquela cidade, obteve a autorização do rei para ir lá e reconstruir a cidade. Teve alguns homens que desacreditaram dele. Teve alguns homens que começaram a falar palavra de desânimo para ele. E ali naquele momento, ele teve um momento de escolha. Então eu vou juntar aqui duas situações. Ele tinha um momento de escolha
escolher ouvir aquilo que as pessoas estavam dizendo para ele, que eram palavras de desânimo, dizendo para ele, olha, não faça isso, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é assim. Quantas das vezes tem pessoas que vêm para nós falando sobre os seus projetos, falando sobre a decisão que você teve para agir em um determinado propósito. Te falando, não faça isso, isso não vai dar certo, esse não é o caminho. Quantas pessoas, e às vezes, pessoas mais próximas da gente. Mas olha, essas pessoas, muitas das vezes, principalmente as mais próximas, não fazem isso por maldade. Fazem isso porque às vezes não conseguem enxergar o que você está conseguindo enxergar. E ela quer o seu bem. Às vezes, ela está tentando te proteger. Mas esse excesso de proteção dela, ela não consegue enxergar o que você está enxergando. E às vezes, a palavra dela pode ser uma palavra de desânimo para você. E você, às vezes, por supervalorizar a palavra dessa pessoa, você desiste, você desanima. E o desânimo é o contrário do ânimo, né? Agora, para a gente ter ânimo para fazer alguma coisa, nós voltamos no primeiro ponto. Qual é o motivo? E às vezes o motivo é... Eu estou lendo um livro que é do Tony Robbins e lá eu estou pegando umas partes que ele fala sobre todos nós temos basicamente os dois motivos para fazer tudo o que nós fazemos. O primeiro dele é pelo motivo de prazer e Freud fala muito sobre isso, né, sobre a questão do prazer. E o segundo é para evitar dor. E olha que legal o que eu vou compartilhar com você agora, esse pensamento. O que você faria talvez para conquistar uma casa? Digamos que você não tenha casa, tá? Se você já tem uma casa própria, tal, tudo, ok. Mas digamos que você não tenha. Eu quero que você pense agora o que você seria capaz de fazer de diferente que você já fez hoje para conquistar uma casa. Fala aí, pensa aí e fala para você. Olha, eu seria capaz de trabalhar 5 horas a mais por dia. Eu seria capaz de ir até andar por 1000 quilômetros. Não sei, o que você seria capaz? Pensa aí. Porque talvez isso vai te trazer fazer você entender esse sistema. A minha cachorra tá vendo outra cachorrinha, ela resolveu latir aqui, quase fugiu do meu pé. Tá vendo esse barulheira toda? Ela tá brava, tá bem brava. É pequenininha. Um outro momento eu mostro pra você ela. Pera aí, eu tô gravando um vídeo, me ajuda. Então esse processo, até perdi a linha de raciocínio, ela quase escapou aqui da proteção que eu fiz. Vamos voltar. Então, tomando aqui meu raciocínio, o que você faria para conquistar essa casa? Né? Quais são as ações que você tomaria para conquistar essa casa? Pensou? Agora eu quero que você pense o seguinte. Digamos que você, não sei se você é pai, se você é mãe, se você tem aí alguns filhos ou um filho só, e digamos que chegou lá um mandamento, uma ordenância, um decreto, e você, daqui a 24 horas ou daqui a 48 horas, você vai perder a sua casa. Eles vão tomar a sua casa. Perceba que nesse segundo exemplo agora, você já tem uma casa, tá bom? E aí tá chegando lá um decreto que daqui a 48 horas você vai perder a sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria para não perder a sua casa? Tá sacando a dica que eu tô dando? Os dois exemplos que eu tô dando? Então é exatamente isso. O que tá falando um pouco nesse livro? Tudo que nós fazemos primeiro, ou para buscar prazer, ou segundo, para evitar uma dor. E perceba que isso faz todo sentido para mim, não sei se faz sentido para você, que as forças, o motivo para agir, ou seja, motivação para evitar uma dor, nesse caso a dor seria perder a casa, onde o meu filho não teria mais aonde morar, exerce uma força muito maior do que o propósito do prazer, né, do simples obter a casa. Faz sentido isso para você? Para mim fez muito, muito, muito sentido. Eu tô remoendo bastante esses capítulos desse livro que eu tô lendo. Se você quiser ler o livro, é do Tony Robbins, chamado Desperte o Gigante Interior. Acho que é isso, eu ainda tô lendo, é um livro grande. Então, nesse caso, quando a gente entende o motivo para a gente agir, depende de como nós olhamos. Você olha para um motivo para evitar uma dor, ou você olha para esse motivo simplesmente pelo ato de prazer. Talvez você é proprietário de um espaço, um exemplo que eu estava dando de Neemias. Eu não sei qual foi o motivo, pelo menos eu não parei para ler lá atenciosamente os motivos que o levou a voltar para aquele lugar, para reconstruir os muros, ou seja, reconstruir a cidade. Talvez você está num momento de dificuldade na sua vida. Talvez você está passando por esse exato momento de vontade de parar, de desistir, de largar tudo.
Talvez porque você não está reencontrando o verdadeiro motivo que te faz agir. Então eu te convido a parar e olhar para dentro de si e buscar os seus valores e os motivos que te levaram a batalhar, a buscar, a conquistar. E se está difícil, vai difícil mesmo, porque com certeza você vai passar por isso. Porque a gente passa, tudo passa. Agora, se você conseguir entender então sobre motivação, qual é a motivação, nós vamos passar pelo processo de desânimo. Por quê? Nós vamos vencer, na verdade, o processo de desânimo. Ainda que algumas pessoas falaram para ele, não faça isso, não faça isso, ele tinha certeza, ele tinha plena convicção do motivo que o levou até aquele ponto. E aí, por final, tem o 3, que é a escolha. Ele escolheu continuar, ele escolheu permanecer, passar por aquele momento, ainda que muitos falaram que não. Claro, tudo que eu estou te dizendo, a gente tem que parar e colocar sempre na balança, medir, mas cuidado, porque quanto mais palavras de pessoas falando não vai dar certo, às vezes isso é um sinal positivo, por estranho que pareça isso para você, porque às vezes ninguém está conseguindo enxergar o que você enxerga. Agora, quando a gente fala sobre o versículo que eu citei, sobre lâmpada para os nossos pés, o que significa? Você também pode trazer um suporte espiritual. Tem um outro livro que fala sobre como é que a gente consegue equilibrar o tempo. O tempo falando sobre família, sobre negócios, ganhar dinheiro e sobre espiritualidade. Então eu te convido a ter um momento de espiritualidade. Eu, graças a Deus, consegui passar um momento entendendo que tudo que existe no universo, no multiverso, tudo que foi criado por uma mente inteligente. Então é possível hoje existir o carro, por exemplo, com toda essa tecnologia andando sozinho, seria possível se não houvesse uma mente inteligente por trás? Com certeza não. Não tem como vir do acaso, não tem como por um acaso um carro ele vir à existência e ter essa inteligência de andar sozinho. Não seria possível se não houvesse uma mente inteligente por trás para criar. Assim como toda a inteligência da natureza, toda a inteligência da galáxia, do universo, do multiverso, de toda a complexidade da junção de tudo que existe. Não seria capaz o acaso trazer tudo isso à existência. Então eu acredito que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. E essa mente inteligente para mim é Deus. Então por isso que eu trouxe essa meditação onde fala que lâmpada para os nossos pés, ou seja, lâmpada traz luz, lâmpada traz a possibilidade de uma visão melhor, de uma visão mais clara, de uma visão mais essa expressão mais clara, mais limpa, mais aberta, diferente você estar num quarto onde está tudo escuro, você não consegue enxergar nada. Então se você quer, eu te convido na verdade, para você parar até um momento de espiritualidade, de fazer uma oração, de pedir para Deus o Criador, pedir para Jesus Cristo o Criador, para que Ele te traga essa lâmpada, para que essa lâmpada, essa orientação divina, seja luz para os seus caminhos. Ou seja, quando eu estiver trilhando, buscando uma solução, Deus, que a sua palavra seja luz para os meus caminhos, que ela me oriente, que ilumine, que me traga ideias, que me traga entendimento, que eu consiga enxergar aquilo que outrora estava escuro, aquilo que outrora eu não estava conseguindo enxergar. Talvez foi isso que Neemias, quando resolveu voltar para aquela cidade para reconstruir, talvez ele tenha pedido, será? Talvez ele tenha falado com Deus, talvez ele tenha pedido luz, talvez ele tenha pedido clareza, entendimento. Então olha só, não desanime. Acredite que uma orientação divina, vindo de Deus, vindo de Jesus Cristo, pode ser lâmpada para os seus pés e pode ser luz para os seus caminhos, para que você consiga encontrar a solução para o seu negócio, para a sua vida, aí para o seu salão de beleza. E você tem que encontrar a sua motivação para agir, o que te leva a agir. E você não deve desanimar. Palavras que as pessoas te falam que não vai dar certo, mas você tem que se apegar a uma boa palavra. E a boa palavra é que Deus, em tua infinita misericórdia, está contigo e vai te ajudar a vencer e passar por tudo isso. E terceiro, você tem que ter claro que tudo é uma questão de escolha. E se você escolher acreditar no seu coração que tudo vai dar errado, infelizmente, isso é verdade, vai dar errado. Mas se você escolher acreditar que não importa o grau do tamanho que esteja essa dificuldade, mas vai dar tudo certo e você vai vencer,
sinto te dizer que você também está certo. Tudo é uma questão de escolha. E eu, Bruno Galdino, escolho acreditar que dias melhores virão para as nossas vidas. E você? O que você escolhe acreditar? Agora, não basta acreditar. Temos que ter motivação, ou seja, um motivo real para agir. Agora, também temos que agir. Então vai lá e faz acontecer. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima resenha. Tchau!